Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde a todos os que me ouvem. Boa tarde aos irmãos por esse Brasilzão. Também alguns em outros países. E como eu disse, eu quero mandar um abração cada dia para um irmão diferente, Eu mando para todos, claro. Mas hoje eu quero destacar o irmão Charles. Um sobrenome um pouquinho complicado, mas é o sobrenome Charles Miochotek, lá em Londrina, no estado do Paraná. Eu gostaria de mandar um abração para ele, porque ele é uma pessoa que ouve, que assiste os meus vídeos e também recomenda para outros, divulga meus vídeos. Eu gosto muito dele, é um irmão maravilhoso. Bom, irmãos, hoje eu quero falar um pouquinho sobre um assunto um pouco diferente do que eu venho falando. Bom, Jesus disse que quando ele partisse, ele não deixava os seus seguidores órfãos, que ele enviaria o Espírito Santo. E isso aconteceu no ano de 33 depois de Cristo, na festividade de Pentecostes. Estava ali reunidos os discípulos e com eles pessoas de várias nações. Então o Espírito Santo foi derramado sobre eles de forma extraordinária. E todos os discípulos passaram a falar em línguas diferentes, de forma que todos aqueles estrangeiros que ali se encontravam puderam entender o que os discípulos diziam, uma vez que os discípulos eram galileus. Uma vez que os discípulos... Então, meus irmãos, o Espírito Santo, o Espírito Santo atuou ali para facilitar as coisas, para que as pessoas entendessem a verdade pregada pelos discípulos. Agora veja, em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo seria concedido a cada um visando um fim proveitoso. Então, foi o que aconteceu ali. O Espírito Santo fez com que todos ali, mesmo os de outras nações, entendessem as maravilhas de Deus que os discípulos estavam pregando. Mas, meus irmãos, as religiões chamadas de pentecostais, atualmente, reproduzem essa cena nas suas igrejas, atualmente. Só que tem um detalhe: todos ali falam a mesma língua. Nesse caso, não foi para um fim proveitoso, ao contrário, causou confusão, porque você, ali no meio de tantas pessoas falando outras línguas, que você nem sabe que língua que é, você acaba ficando perplexo. É como se você chegasse na Arábia Saudita, sem um tradutor, e fosse passear ali, fosse fazer um tour ali. Você não ia conseguir fazer nada, porque você não entende o que as pessoas estavam falando. Agora, que proveito tem, meus irmãos, você ir num culto e não entender nada que você ouviu ali? Que proveito que tem? Você chega ali, ouve bastante coisa, mas não entende nada. Que proveito que teve? Uma vez que todos ali falam a mesma língua. Certa ocasião, o Senhor falou para mim que na CCB, Congregação Cristã do Brasil, eles falam a língua dos anjos. Mas é engraçado, para saber a língua dos anjos, só se for lá no céu, porque os relatos bíblicos que nós temos de anjos aqui na terra, falando com humanos, diz que os anjos falaram a língua dos humanos. Então, pode notar que não faz sentido o que esse senhor me falou. Agora, irmãos, aquele relato de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz que nem que eu falasse a língua dos anjos
sem amor nada seria. Paulo utilizava uma hipérbole. Uma hipérbole é quando você usa um certo exagero para enfatizar algo muito importante. E os coríntios estavam dando muita ênfase ao falar em línguas, né? Esquecendo o mais importante, que era o amor, né? Ali eles tinham até uma disputa, né? Quem falava mais em línguas. Ali, aquele que falasse mais línguas ali na igreja de Coríntios, o que falasse mais língua, ele tinha mais poder, ele era mais poderoso ali na igreja. Aqueles que falavam poucas línguas, seria até jogada para escanteio, né? Deixada de lado, né? Então, era assim que funcionavam as coisas lá. Então, Paulo disse que nem que eu falasse a língua dos anjos, sem amor, nada seria. Então, Paulo estava mostrando para eles que aquela disputa deles ali não era importante, que seria muito mais proveitoso se eles disputassem quem teria mais amor uns pelos outros. Não é verdade? Agora, no capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo chama a atenção dos coríntios para o exagero das línguas. Paulo começa o capítulo 14 de 1 Coríntios dizendo que é importante procurar os dons, mas o dom mais importante é o amor. Vamos analisar aqui alguns textos de 1 Coríntios 14 para ver o alerta de Paulo aos coríntios. Vamos analisar aqui, irmãos. Primeiramente, nós vamos ver 1 Coríntios capítulo 14, versículo 6. Aqui, Paulo diz assim: agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciências, ou de profecias, ou de doutrinas? Está vendo? Então Paulo mostrou aqui, se eu for ter convosco, falando em línguas, falando coisas que vocês não entendem, que proveito tem? Agora vamos ver o versículo 9. No versículo 9, Paulo diz assim: assim vós, se com a língua não disser palavras compreensíveis, como se entenderás o que diz? Porque estais como falando ao ar. Você falar coisas que o outro não entendeu, seria como se estivesse falando ao ar. Agora vamos ver os versículos 12, 13 e 14. O apóstolo Paulo diz assim, assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurais progredir para edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que se possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Agora vamos ver o versículo 16. 16, o apóstolo Paulo diz assim: se eu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que diz? Então veja que o apóstolo Paulo mostrou aqui um ponto muito importante. Se você, quando a gente termina ali uma oração, todo mundo fala amém. Mas se a pessoa orar em outra língua, uma língua que a pessoa não entende, como é que ele pode falar o amém? Porque o amém significa que você concordou com tudo que foi dito naquela oração. Como é que você pode falar o amém se você não entendeu o que foi dito ali, né? Não é verdade? Agora o versículo 18. O apóstolo Paulo diz assim, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos os vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então o apóstolo Paulo preferia falar, ele disse aqui, que prefiro falar, graças a Deus porque fala,
prefiro falar 5 palavras na minha própria língua do que falar aí muitas palavras, em outras línguas que não vai ter objetivo nenhum. Agora vamos ver o versículo 23. O versículo 23 diz assim: se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puser a falar em outras línguas, no caso de entrar um indouto ou incrédulo, não dirão, porventura, que estais louco? Veja que versículo interessante. Vocês estão reunidos ali numa igreja, e de repente vocês são brasileiros e todos falando em outra língua, um fala numa língua, outro fala na outra, outro fala na outra, e de repente chega uma pessoa ali que não conhece a Bíblia, não sabe daquele relato ali, não sabe daquele acontecimento de Pentecostes. O que a pessoa vai dizer? Olha, mas isso aqui para mim não passa de um hospício, isso aqui é um bando de louco, não é isso que acontece? Agora vamos ver o versículo 27. 27, o apóstolo Paulo diz assim, no caso de alguém falar em outra língua, que não seja mais do que 2 ou, quando muito, 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete, Você não se pode falar numa igreja algo que a pessoa sai dali sem entender o que ele ouviu. Então, se você fala numa língua, então tem que ter alguém que interpreta aquilo que você falou. O 28. Mas, não havendo intérprete, fique calado na igreja. Fale consigo mesmo ou com Deus. Se não tiver quem interpreta a língua que você está falando, então fique calado na igreja. Não fale, porque se você falar, você está trazendo vitupério para a igreja, porque as pessoas vão falar, mas as pessoas falam coisa que eu não entendo, aquilo ali só pode ser louco, não é verdade? Agora vamos ver o versículo 33. 33 diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Veja que aqui mostrou que Deus não é Deus de confusão. E falar em línguas numa igreja e não interpretar para que outros entendam, isso aí, não só para mim, mas para o apóstolo Paulo também, é confusão. Agora o versículo 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então o apóstolo Paulo mostrou aqui que tudo teria que ser feito com decência e ordem. Então, meus irmãos, nós vimos aqui que o apóstolo Paulo está mostrando que devemos buscar os dons, mas com responsabilidade. Responsabilidade para com a igreja de Deus, para não trazer vitupério para a igreja de Deus. Agora, eu gostaria de dizer para os nossos irmãos pentecostais que eu não estou falando mal deles, muito pelo contrário. São todos nossos irmãos. Só que eles deveriam tomar um pouquinho mais de cuidado quanto o falar em língua na igreja, né? Então, meus irmãos, o que eu estou falando aqui não foi eu que falei, aqui, está aqui, o que eu falei foi o apóstolo Paulo quem escreveu, inspirado por Deus, e eu li aqui na palavra de Deus. Então, está aqui, olha aqui, na palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. Então, não é eu que estou falando, não sou eu que estou falando, eu estou apenas reproduzindo aqui o que está escrito aqui. Então, espero que vocês não levem a mal, não estou falando mal de vocês. Vocês são nossos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, nossos irmãos pentecostais. E que Deus abençoe vocês a cada dia mais.